E aí, pessoal, tudo bem? Professor Antônio aí trazendo agora, dessa vez, questões para o cargo de técnico operação júnior, né? Então, eu considero essas questões umas questões frequentes, porque observei em várias provas aí da Petrobras e essas questões, de uma certa maneira, né, elas repetiram em vários concursos, né? Claro que mudando uma estrutura aqui, outra ali, mudando uma palavrinha aqui, outra ali, mas essencialmente as questões são as mesmas, tá? Ah, o que vocês têm que fazer agora, que vocês estão estudando para a prova já está chegando. Recomendo vocês pegarem questões resolvidas, tá? Resolverem efetivamente essas questões sem estar olhando passo a passo. Claro, olha o passo a passo primeiro. E depois vocês vão na teoria e busquem onde está a teoria para esse tipo de questão. Tá? Então, nós vamos começar, sem nenhuma demora, com a questão 28. Essa questão ela caiu em 2010, tá? No cargo de técnico operação júnior da Petrobras Biocombustível. Tá? Uma questão de termodinâmica, aí, que é uma questão que, em outras ocasiões, caiu pedindo o rendimento, mas nesse caso aqui, ele está pedindo a temperatura da fonte quente, né? Já que ele está dando a quantidade de calor dessas fontes, fonte quente e fonte fria. Né? Vamos lá então, pessoal. Uma máquina térmica reversível opera a cada ciclo recebendo 600 joules de uma fonte quente e liberando 200 joules para a fonte fria. Tá? Ele fala ambiente aqui, mas no caso é a fonte fria, cuja temperatura se encontra a 27 graus Celsius. Tá? Qual é a temperatura em Celsius? Tá? Ele quer a temperatura em Celsius, tá, pessoal? Da fonte quente. Tá? Lembrando que quando você for calcular, fazer o cálculo do rendimento ou também da quantidade de calor, você tem que colocar sempre a temperatura em Kelvin, tá, pessoal? Não coloca em Celsius que vai dar errado. Então, o que você pode fazer? Calcular a temperatura em Kelvin e depois, na hora que achar o resultado, tá? Soma, subtrai essa temperatura de 273 para você obter a temperatura em Celsius, ok? Então vamos para a resolução. Primeiro, vamos anotar os dados que ele está pedindo. Ó, ele nos dá a quantidade de calor da fonte quente, que é 600 joules, a quantidade de calor do ambiente ou da fonte fria, que é 200 joules, tá? Ele está pedindo a temperatura da fonte quente e a temperatura da fonte fria nós temos, que é a temperatura ambiente, que é 27 graus Celsius, somado com 273, vai nos dar a temperatura em Kelvin, que é a temperatura absoluta, ok? Gente, dê uma olhada no livro Termodinâmica Clássica, especificamente no meu livro, que é a segunda edição, que é um livro bastante antigo, está na página 80 esta frase aqui, ó. O rendimento térmico de uma máquina térmica reversível pode ser expresso em função das temperaturas absolutas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você, ao mesmo tempo, coloca a quantidade de calor diretamente proporcional e a quantidade de calor da fonte fria inversamente proporcional, isto é igual à proporção das temperaturas absolutas, que são as temperaturas em Kelvin. Tá? Então isso aí você vai encontrar no livro de termodinâmica clássica do autor conhecido Van Valen. Tá? Continuando, substituindo aqui, ó, 600 por 200, temperatura da fonte quente, que ele é o que ele quer, né, no enunciado. Fizemos uma multiplicação cruzada aqui, chegamos nessa resposta que é 900 Kelvin. Lembrando, pessoal, subtrai de 273 para encontrar a temperatura em graus Celsius. Então, nós chegamos à temperatura de 627 graus Celsius, cuja resposta alternativa mais próxima aqui é a alternativa D. Tá? Então, fiquem espertos, porque nem todas as alternativas possuem o valor exato da conta que você chega. Né? Então, esse valor exato, às vezes, deixa a gente na dúvida se não é essa alternativa certa ou se ela está errada. Tá, ok? Então, assinalamos rapidamente a alternativa D, que é a alternativa que está no gabarito. Ok? Próxima questão aí, pessoal, uma questão assim que eu considerei um pouco complexa, porque ela dependeu um pouco da interpretação
para você elaborar uma equação para chegar na resposta correta, né? Então, olha o que ele fala. O triplo de uma certa indicação de temperatura, que eu não conheço, em um termômetro graduado na escala Celsius. Bom, então esse termômetro está graduado na escala Celsius. Ele ultrapassa, ele excede em 3 unidades o triplo da correspondente indicação na escala Fahrenheit. Tá? Essa temperatura medida na escala Kelvin é de aproximadamente... Bom, pessoal, olha o esquema que eu montei para a gente entender. Primeiro, a fórmula de conversão da temperatura em graus Fahrenheit para quando você tem a temperatura em graus Celsius, tá ok? Eu tenho que decorar essa fórmula? Sim, você tem que decorar, você tem que saber essa fórmula, senão você não vai conseguir chegar na resposta, tá? Olha a interpretação daquela frase que está no enunciado. Olha aqui, ó. O triplo da temperatura em graus Celsius é igual, ou seja, ultrapassa, tá? Excede 3 unidades, mais o triplo da temperatura em graus Fahrenheit, tá? Então essa que foi a interpretação que eu montei essa equaçãozinha para a gente chegar na resposta, tá? Agora eu vou simplificar, isolar essa temperatura em graus Fahrenheit, vou chegar à conclusão que a temperatura em graus Fahrenheit é igual à temperatura em graus Celsius menos uma unidade, tá? Vou substituir isso nesta fórmula aqui, tá, de conversão, tá vendo, ó, substituir, ó, tá vendo, ó, peguei essa variável aqui, coloquei ela aqui, ó, tá vendo, ó, essa equaçãozinha aqui, igualei. Agora eu peguei esse 32, passei para o outro lado, peguei o TC, passei lá para o outro lado. Observem, pessoal, que os sinais passam invertidos, né? Efetuo as simplificações. Gente, observa que 9 dividido por 5 dá 1,8, então eu já coloquei 1,8 aqui, né? Menos 33 de um lado, esse valor 1,8 menos 1 vai dar 0,8, tá? Agora o 0,8 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, chegamos então ao valor da temperatura em graus Celsius, que é menos 41,25 graus Celsius, tá? Não terminou ainda, nós pegamos esse valor aí, tá? E somamos ele com 273 para a gente conseguir a temperatura absoluta, cujo resultado é 232 Kelvin, né? E vamos lá para as alternativas, que é a alternativa D dessa questão, né? Então, gente, realmente, essa questão ela foi um pouquinho complicada, porque dependeu dessa interpretação aqui, tá? Que muitas vezes não estaria muito claro para o candidato lá na hora da prova, né? Essa questão ela caiu em 2008, tá? No concurso da Petrobras, a questão número 33. Beleza? Próxima questão, também de termometria, né? Que a gente estuda. Esse assunto ele é estudado bastante em física, tá? No ensino médio, tá? Muitos de vocês que estudaram em escolas públicas, com certeza, não viram esse assunto, tá? Mas esse assunto ele é simples. Ele, na verdade, depende de uma regrinha da matemática para a gente resolver, tá? Então, olha lá, ó. Uma nova escala de temperatura, conhecida por escala Y, tá? É uma escala desenvolvida, nova. Foi criada com 2 pontos fixos. Os extremos desses pontos são a fusão do gelo, que é 100 graus Y, e a ebulição da água, que é 1000 graus Y. Aí ele pergunta, a quanto corresponde na escala Y a temperatura de 0 graus Fahrenheit? Vamos lá para a resolução. Primeiro, olha o esquema que eu montei. Gente, não esqueçam que os extremos na temperatura em graus Fahrenheit são 212 e 32, correto? Isso ele deu no enunciado aqui, eu não copiei, tá? Mas ele deu lá. Ele colocou aqui uma observação e escreveu que os extremos da temperatura em graus Fahrenheit são essas aqui. Então, o que que eu faço? Eu coloco o maior, tá vendo? Ó, alinhado com o maior na temperatura em graus Fahrenheit. Coloco o menor alinhado com o menor, os dois extremos. Faça sempre dessa maneira, ó. Coloca os extremos alinhados aqui, ó, e os extremos inferiores alinhados aqui, tá? Ele quer uma temperatura cuja temperatura é abaixo de Y. Por que que eu sei? Porque ele está fornecendo a temperatura de 0 graus Fahrenheit lá no enunciado. Ó, vamos voltar lá, ó, tá vendo? Ó? Ele quer essa temperatura que corresponde a 0 graus Fahrenheit, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui e coloquei uma interrogação nessa temperatura desconhecida. Gente, agora
Proporção, razão e proporção da matemática. Olha lá. Olha o que eu fiz. Eu peguei o maior, tá? Subtraí do menor, ok? Coloquei em cima. Peguei o maior aqui do grau Fahrenheit, subtraí do menor, tá? E coloquei igual aqui. Em cima, para igualar, por quê? Porque essas duas proporções, essas escalas, esses números aqui, eles são diretamente proporcionais. Então, por isso que eu coloquei o grau y aqui, diretamente proporcional com o grau y desconhecido aqui em cima. Né? E aqui embaixo eu coloquei o 212 menos o zero, porque ele também é diretamente proporcional a esses dois extremos. Tá? Agora o que eu faço? Eu subtraio, tá vendo? Ó, agora fica fácil, né? Depois que você encontra essa relação aqui, fica fácil. Subtraio aqui, ó, chego à conclusão que é 900 por 180, né? Tá vendo? Multiplico cruzado agora, ó, tá vendo? Ó, vou obter esses dois números, ó, 900 vezes 212, vai dar isso. 180 vezes isso, vai dar isso, né? Aí eu faço a propriedade distributiva aqui, ó. Multiplico 180 por 1000, vai dar 180 mil. 180 vezes y vai dar isso aqui. E aí eu vou obter finalmente isso, né? Eu vou passar esse número para o outro lado subtraindo, vai dar 10.800, né? Aí eu vou isolar esse y, ou seja, eu vou passar o 180 dividindo aqui, pessoal. Vai dar y igual a 60y. Vamos ver que alternativa que é essa. É a alternativa E. Tá? Então essa questão de 2010, ela foi uma questão assim relativamente fácil. A única coisa complicada foi elaborar, tá vendo? Ó, essa regrinha de proporção aqui, que nada mais é que uma regrinha da matemática. Beleza? Próxima questão, pessoal. Olha lá. A escala de temperatura, conhecida por escala Fahrenheit, é definida com dois pontos fixos, respectivamente o ponto de fusão do gelo a 32 graus Fahrenheit e o de ebulição da água a 212 graus Fahrenheit. Considerando que os mesmos pontos fixos são adotados na escala Celsius, respectivamente gente, aqui é zero, tá? É zero. Foi um erro de digitação, tá? Me desculpem aí. Tá? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Deixa eu voltar lá, ó. Tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui e escrever aqui, ó. Tá? Foi um erro de digitação. Aqui é 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, respectivamente. Quanto corresponde a escala Fahrenheit à temperatura de graus Celsius? Gente, essa questão foi bem simples mesmo. Quem estava com a fórmula na cabeça conseguiu resolver ela em menos de um minuto. Olha aqui, ó. Qual é a fórmula? A fórmula é essa. Vocês têm que decorar, têm que memorizar. Temperatura em graus Fahrenheit é igual a temperatura em graus Celsius vezes 9/5 mais 32. Substituindo, lembrando que 9/5 é a mesma coisa que 1,8. 30 vezes 1,8 vai dar 54, mais 32. Gente, tá vendo? Ó? Temperatura 86 graus Fahrenheit, alternativa E, correto? Beleza? Essa questão, então, número 44, caiu em 2011, né? Para o cargo de técnico operação júnior. Vamos agora para a questão 46, tá? Que eu acho que é a última questão, tá? Que ele fala o seguinte, ó, a relação entre duas escalas termométricas x e y é mostrada no diagrama abaixo, tá? Então esse é o diagrama. Qual é o valor da temperatura que, na escala y, corresponde a 50 graus x? Gente, mais uma questão parecida, praticamente similar às outras questões que a gente resolveu. Olha aqui o esquema que eu fiz, ó, eu peguei o diagrama e risquei aqui a escala em y desconhecida, ó, tá aqui o y, ó, que a gente quer descobrir. E eu risquei aqui, ó, a temperatura em graus X que ele forneceu no enunciado. Com isso, basta a gente fazer a mesma regrinha de proporção. 100 menos 30, que são os extremos, dividido por 200 menos 0, que é os extremos aqui na escala em X. 100 menos Y, na escala em Y, por quê? Porque ele é diretamente proporcional, ó, tem que estar na mesma posição, esse no numerador, 100 menos y, e 200 menos 50 é a outra proporção. Fazemos aqui a subtração, multiplicação cruzada, obtemos esses valores aqui. E aí, pessoal, ó, 200 vezes 100y, façam a propriedade distributiva, 10.500 igual a 2.000, 20.000, aliás, menos 200y,
Isolamos agora o Y, ó, tá vendo? 9.500. Isso aqui passou para o outro lado, ficou 9.500. Agora o 200 vai passar dividindo. Chegamos à resposta que é 47,5 na escala Y, que é a alternativa D de dado. Ok? Essa questão número 46 caiu na prova de 2012, pessoal. Tá? Mais uma questão, a última agora, tá, pessoal? Um pesquisador inventou uma escala termométrica X, fixando em 0x a temperatura de 2000 Kelvin e em 100x a temperatura de 6.000 Kelvin. Qual é em x a temperatura em 3.500 Kelvin? Pessoal, essa questão, como eu falei para vocês, igualzinha àquela outra questão anterior, tá? Questão que caiu em 2014, questão número 49. Tá? Só voltando aqui. Bom, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar os extremos, subtrair. Tá vendo? Ó? Peguem os extremos, subtraiam, ó, 100 menos 0, 6.000 menos 2.000, tá? Coloquem a igualdade, coloquem 100 menos x para manter a proporção e 6.000 menos 3.500. Façam a subtração, tá? Que é bem simples aqui no caso. Façam a multiplicação cruzada, multipliquem aqui, ó, tá vendo? Ó? Façam a propriedade distributiva e agora é só isolar a variável x, que no caso vai dar 37,5 graus x. Qual alternativa que é, pessoal? Alternativa D. Ok. Gente, viram aí várias questões parecidíssimas aí para o cargo de técnico operação júnior. Tá? Não esqueçam de deixar os comentários de vocês. Não esqueçam de deixar o like. E entrem, acessem o nosso site, pessoal. Verifiquem o nosso material voltado para os cargos de técnico da Petrobras, ok? vencereditorial.com.br, ok, pessoal? Beleza? Então, até a próxima.